Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui do Energia Concursos, tá? Vamos para a nossa primeira aulinha de Direito Penal para o concurso da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, né? O antigo IGP, né? Agora a Polícia Científica. Né? A gente vai estudar aí o Direito Penal, tá? Para o cargo de auxiliar, né? Opa! Deixa eu só fechar aqui que travou aqui meu sistema. Para auxiliar criminalístico. Tá, vamos dar uma olhada no edital, né? Vamos ver o que pede no teu edital. É fundamental tu olhar o edital para poder estudar, né? Então vamos lá para o edital. Infração penal, elementos, espécies, sujeito ativo e passivo da infração penal, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública e concurso de pessoas. Tá? Então esse seria o conteúdo programático, né, do nosso edital. Então o que eu vou falar para vocês? Particularmente, eu não gosto de edital dessa forma. Tá? Por que eu não gosto, professor? Porque ele não traz exatamente como está no código. Tipo assim, ó, no edital de constitucional, ele bota lá fundamentos, direitos e garantias fundamentais, nacionalidade, tá? Administração pública, segurança pública. Tranquilo, eu sei exatamente porque está embora a Constituição. No edital de processo penal, inquérito policial, artigo 6º e 7º. Das provas, exame de corpo de delito, perícias em geral e cadeia de custódia. Perfeito, é igualzinho no CPP. Direito administrativo, poderes, atos, lei de licitação, tá? Contratos. Então tá certinho como tá, né? Até na doutrina e na Constituição aí a parte de direito administrativo. Direito penal não. Direito penal vem assim, ó, infração penal. Elemento, espécie, sujeito ativo, passivo da infração penal. Muito vago. Tá muito vago. Então o que ele quer, professor? Cara, ele quer infração penal. A gente vai fazer a diferença entre crime e contravenção penal. A gente vai tentar classificar alguns crimes, como eles se classificam. Vamos falar de alguns princípios. Né? Vamos falar de crimes hediondos, crimes de menor potencial ofensivo, né? Remissão, detração, tá? Reincidência. Vamos falar um pouquinho do início do Código Penal, tá? Né? Princípio da legalidade e retroatividade da lei penal, tá? Lei excepcional temporária, tá? Vamos falar um pouco de lugar do crime, tempo do crime. Então a gente vai dar uma passeada nos 12 primeiros artigos do Código Penal e trazer alguma coisa em relação ao elemento e espécie dos crimes, tá? Então é muito vago, eu particularmente não gosto. No último concurso, tá? Ele pediu direto. Né? O último concurso que eu me refiro ao auxiliar médico legista, tá? Ele pediu diretamente lá crimes contra a administração pública. Né? Se eu não me engano, lá a questão era peculato. E ele perguntou ali sobre tipicidade, licitude e culpabilidade. Tá? Então foi duas perguntas que caíram no último concurso, deve repetir nisso. Então, sem mais delongas, vamos dar início aí ao conteúdo. Vamos falar primeiro de infração penal. Tá? O conceito de infração penal é toda conduta prevista, tipificada pela legislação como ilícita, imbuída de culpabilidade, isto é, praticada pelo agente com dolo ou, ao menos, culpa, quando a lei assim previr tal possibilidade. O Estado tem o poder e dever de proibir e impor uma sanção a quem o pratique. Então, basicamente, uma infração penal, né, o que vem a ser uma infração penal? Uma infração penal é uma conduta praticada pelo agente. Né? Quando o agente pratica uma conduta, e essa conduta que foi praticada por esse agente, tá? Essa conduta que foi praticada por esse agente, ela está tipificada, ela está prevista na lei. Como o quê, professor? Como uma conduta ilícita. Quais são os tipos de conduta ilícita que eu tenho? Eu tenho o crime e a contravenção penal que a gente já vai ver. Tá? Ela tem uma certa culpabilidade, o agente ele vai ter que praticar com dolo ou culpa a conduta, e o Estado tem o dever, poder de punir a pessoa. Então, exemplo, a gente tem que tentar entender. Matar alguém. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos.
Eu estou diante do crime do artigo 121 do Código Penal. Crime de homicídio. Então, matar alguém, artigo 121, pena de 6 a 20 anos. Esse homicídio é crime? Mas vamos ver se é crime. Isso é crime? A gente vai analisar. É um fato típico. Porque está previsto na lei, está tipificado aonde? No artigo 121. Está escrito lá no artigo 121. Então é um fato típico. É um fato ilícito ou antijurídico. É como tu preferir. Geralmente se usa o termo típico e antijurídico. Estou usando o termo ilícito aqui, né, porque a gente está dando uma noção de infração penal. Depois que a gente aprofundar, né, mais a gente vai falar de antijurídico. Mas seria fato típico, ilícito em regra. Todo fato típico ele é ilícito, porque ele vai contra as normas legais. Tá? E a gente vai ver se o agente tem culpabilidade. Culpabilidade seria se ele pode sofrer uma pena. Se realmente ele pode sofrer uma pena. Se ele não é menor de idade, se ele não é doente mental, se ele não estava munido de uma embriaguez, se ele não estava sob coação, se ele não estava cumprindo uma ordem, tá? Se ele não cometeu um erro de proibição, tá? A gente vai ver se ele tem culpabilidade. E essa conduta do agente, a conduta dele em si, ele tem que agir com dolo, que é com intenção, ou com culpa, que é sem intenção. Dolo é quando tu quer, culpa é quando tu faz sem querer. Claro que a gente vai estudar essa mais a fundo no artigo 18. Tá? Isso é só uma introdução, estou querendo te explicar o que é infração penal. Então, o que é infração penal? É toda conduta previamente tipificada na legislação como uma conduta que ilícita, onde tu vai ter culpabilidade, ou seja, tu vai sofrer uma pena. Porque culpabilidade são pressupostos de pena. O agente vai praticar com dolo, que é quando ele quer, ou com culpa, quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia, quando foi sem querer. O Estado tem o dever direito de punir o indivíduo, né? Aplicando o quê? Uma sanção. Quais são os tipos de sanção que eu tenho? O Estado ele pode aplicar uma sanção. Professor, sanção eu sei, essa eu sei, professor. É o que matou a Danila, é o cabeludo. Nada a ver, pessoal. A sanção, eu tenho 3 espécies de sanção. Eu tenho a pena, que é a cadeia, que hoje pode ser de até 40 anos. Era 30, aumentou para 40. Existe a medida socioeducativa, que se aplica aos menores de 18 anos, que são os penalmente inimputáveis, que pode ser no máximo de 3 anos, tá? Internação. Tanto é que a pessoa é menor, cometeu um crime, foi dada a internação para ele. Passaram 3 anos, né, ele é liberado. Cometeu na verdade, ele não comete um crime. A conduta prevista como crime quando a pessoa é menor de 18 anos chama-se ato infracional. Ele sendo detido, ficando na internação lá por até 3 anos, quando ele é liberado, ele é réu primário, se atingir a maioridade e cometer um crime. Tá? E aí existe a medida de segurança. A medida de segurança se aplica ao doente mental. Aí não tem prazo. Tá? Então, o Estado tem um direito e dever de aplicar uma sanção, uma pena à pessoa imputável, que comete crime, uma medida socioeducativa para o menor de 18 anos que comete a conduta prevista como crime no Código Penal, que na verdade é um ato infracional, e uma medida de segurança para o doente mental. Então, te dei uma introdução do que seria uma infração penal, que é o que pede o teu edital. Infração penal, conceito. Então, tentei te conceituar o que é infração penal. Quais são as espécies? Quais são as espécies de infração penal? Esse computador aqui está meio louco aqui. Quais são as espécies de infração penal? Eu vou ter 2 espécies. Vou ter 2 espécies de infração penal. Eu vou ter o crime e a contravenção penal. Então, eu vou ter crime e contravenção penal. Tá? Os crimes estão previstos no Código Penal e nas leis esparsas, nas leis penais. O Código Penal tá, e nas leis, Estatuto de Desarmamento, Lei de Tóxicos, tá, lavagem de dinheiro, né, crimes ambientais, Código de Trânsito Brasileiro. E as contravenções penais estão previstas na Lei das Contravenções Penais. Tá? Então,
basicamente onde se encontra a diferença. Uma das diferenças, eu vou botar o quadro ali para vocês ficar bem para visualizar bem legal, tá? A distinção entre as contravenções penais. Quais são as espécies? Eu tenho o crime e a contravenção penal. O crime admite-se a forma tentada. Professor, quando é que o crime é tentado? O crime é tentado quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A contravenção penal não admite-se a tentativa. Percebe que ele não pode ser tentado. A contravenção penal é só se for consumado. Princípio da extraterritorialidade. O que é esse princípio da extraterritorialidade? Que é o seguinte. Teoricamente, o direito penal pune as infrações penais cometidas em território nacional, que é o princípio da territorialidade. Cometeu o crime no Brasil, está punindo no Brasil. Porém, existem alguns crimes que, embora praticados no exterior, o agente fica sujeito à lei penal brasileira. Está lá no artigo 7º. Ficam sujeitos à lei penal brasileira, embora praticado no exterior. O crime contra a vida e a liberdade do presidente da República. O crime contra a administração pública, a quem está a seu serviço. Crimes contra o patrimônio e a fé pública da União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e o crime de genocídio. Então tem como tu cometer um crime no exterior e ser punido no Brasil, em razão do princípio da extraterritorialidade. Contravenção penal não. Contravenção penal só se for punida no Brasil. Tempo máximo de pena. Crime, 40 anos. Contravenção penal, 5. E quais são os tipos de pena? O crime tem reclusão e detenção. E a contravenção penal tem prisão simples e multa. Então essa distinção entre crime e contravenção penal. Tá? Crime e contravenção penal. Tipos de crime. Vamos ver os tipos de crime. Já vi a diferença dos dois, das espécies. Tipos de crime. Existem vários tipos, tá, pessoal? Eu trouxe o mais simples, né, o mais comum a aparecer numa prova. O crime ele pode ser comum. Eu posso ter crime comum. O que é o crime comum? O crime comum é que qualquer um pode ser o sujeito ativo do crime. Qualquer um pode praticar o crime. Qualquer pessoa pratica o crime. Eu tenho um crime próprio. Crime comum. Qualquer pessoa. Crime próprio necessita da qualidade especial do sujeito ativo. Tipo assim, ó, a gente vai estudar, se eu não me engano, 2 crimes próprios. 2 não. Um crime próprio, para te dar um exemplo. Crime comum, qualquer pessoa pratica. Dá um exemplo aqui, ó. Homicídio, qualquer um pratica. Crime contra a vida, crime contra o patrimônio, roubo, que é o que cai. Crime contra a administração pública. Denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Falsificação de moeda. Pronto, crimes comuns. Crime contra a fé pública, crime contra a administração pública, crime contra o patrimônio e crime contra a vida. Crime próprio, necessita da qualidade especial do sujeito ativo. Crime contra a vida, o infanticídio. Que é a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o estado puerperal. Crime contra o patrimônio são todos crimes... Tem até o furto de coisa comum, que é o coerdeiro, né? A pessoa que tem parte do bem. Né? Crime contra a administração pública, o peculato, que é o furto do funcionário público. Então, assim, para ser sujeito ativo do crime, que é o criminoso, tem que ter uma qualidade especial. Ou seja, o peculato tem que ser funcionário público. Peculato é o furto ou apropriação indébita do funcionário público. Ele prevalece do cargo para furtar algo da administração pública. O infanticídio é quando a própria mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto no estado puerperal. Então ela pega uma qualidade especial, que seria o fato de ser o quê? Mãe. Aí eu tenho, tá, o crime de mão própria. O crime de mão própria é praticado apenas por uma pessoa. Não admite-se a coautoria. Não tem concurso de pessoas, como a gente vai estudar lá no final, concurso de pessoas. A gente tem o autor, o coautor e o partícipe.
tá? É uma pessoa só. Apenas uma pessoa. Não admite-se a coautoria, ninguém pode ajudar. Tipo, homicídio, A e B podem matar o C. Roubo, A e B pode roubar o C. Tá? Estupro, o A e o B pode estuprar o C. Agora, falso testemunho. Não, só um que vai ser um falso testemunho numa audiência. Tá? Um exemplo aqui seria um falso testemunho. Tipos de crime, comum próprio e crimes de mão própria. Perfeito. Tipos de crime, comum qualquer pessoa. Próprio, qualidade especial do sujeito ativo. Mão própria praticada apenas por uma pessoa. Perfeito. Aí assim, ó, crimes hediondos, tá? Vamos falar de crimes hediondos. Existe um rol de crimes hediondos. Existe uma classificação de crimes hediondos. Estão previstos na lei 8072 de 90. É um rol de crimes hediondos. São considerados crimes hediondos. Tá? O que muda o crime ser hediondo, professor? Ele tem um tratamento diferenciado. Né? Para te ter uma ideia, tá? Um crime hediondo, para te ter uma ideia, né? Um crime hediondo, deixa eu só abrir aqui. Para te ter uma ideia, um crime hediondo ele é insuscetível de fiança, não cabe fiança. Tá? Ele não cabe graça, anistia, tá? E indulto, que são formas de perdão. Tá? É um diferencial dos crimes hediondos. Então, assim, ó, a própria lei define alguns crimes como crimes hediondos. Tá? Então, quais são os crimes hediondos? Existe um rol que está na 8072. Ele tem um tratamento diferenciado por ele ser hediondo. Lembra disso? Por ele ser um crime hediondo, ele vai ter um tratamento diferenciado dos crimes normais, dos demais crimes. O que vai mudar por ele ser um crime hediondo? Vou abrir aqui para vocês, para a gente ter uma noção aqui. Ó. O que muda os crimes hediondos? Eles têm um tratamento diferenciado. Primeiro, a progressão de regime. Para ti progredir, existem 3 regimes prisionais, fechado, semiaberto e aberto. Tu tem que cumprir um tanto de pena para progredir do fechado para o semiaberto. Tá? Quando é crime hediondo, tá? Primeiro, que o crime hediondo, tu vai cumprir inicialmente em regime fechado. Não interessa o tanto de pena que tu pegou, tu foi condenado, tu começa a cumprir em regime fechado. E para progredir do regime fechado para o semiaberto, a tabela de tempo de pena de cumprimento é maior. Está lá na lei de execução penal o quanto de pena. Depende muito do crime, né? Mas pode chegar até 70% de cumprimento de pena para te progredir do regime fechado para o semiaberto, que é quando tem crime hediondo com morte, né? Com violência ou grave ameaça que resulta em morte. Então existe um rol de crimes hediondos. Não vão caber fiança, anistia, graça, indulto. A pena inicialmente em regime fechado. Quais seriam, professor? Tu nem precisa saber. Homicídio qualificado, homicídio praticado por grupo de extermínio, lesão corporal gravíssima e seguida de morte contra os agentes da segurança pública ou seus familiares, latrocínio, estupro, tá? Roubo, tá? Né? No caso, algumas espécies de roubo agora hediondo, furto, quando é contra com uso de explosivo, estupro do vulnerável, extorsão mediante sequestro, falsificação, corrupção e adulteração de remédios, tá? Favorecimento à prostituição. Isso é tudo crime o quê? Hediondo. Genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo, comércio de arma de fogo, tráfico de arma de fogo. Isso é tudo crime hediondo. Mas o rol de crimes hediondos não vai pedir uma prova para vocês. Só quero falar para vocês que existem os crimes classificados como hediondos que têm um tratamento diferenciado. Além dos hediondos, ainda tem o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Existem crimes de menor potencial ofensivo, conforme a lei 9.099 de 90. É a lei dos juizados especiais. São os crimes de menor potencial ofensivo. Tá? O que é um crime de menor potencial ofensivo? São os crimes com a pena máxima até 2 anos.
Então, todo crime que tem pena máxima até 2 anos é um crime de menor potencial ofensivo. A pessoa pode ser presa em flagrante. O processo ele vai tramitar nos juizados especiais criminais, no JEC. Tá? O que muda do crime normal? Vou botar aqui, ó, crime normal, entre aspas, tá? Um crime. Crime. Todos os 3 podem ser presos em flagrante. Tá? O crime hediondo são os crimes mais graves. Ah, professor, todo crime hediondo tem violência ou grave ameaça? Não necessariamente. Né? A falsificação de remédio não vai ter violência ou grave ameaça. Mas são os crimes mais graves perante os olhos da sociedade. São os crimes hediondos. Tá? Os crimes menor potencial ofensivo, que a pena máxima não ultrapassa 1 ano. Lesão corporal, pena de 3 meses a 1 ano. É um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Da Lei 9.099. Remissão. Coisinhas que eu acho que é importante vocês saberem. Remissão. O que é uma remissão, professor? Remissão é o trabalho do preso. A pessoa está presa e se estiver presa, conforme ele vai trabalhando na cadeia, abate tanto de pena dele. Tipo assim, ó, 3 dias trabalhando na cadeia, tu ganha mais 1 dia. Então, a cada 3 dias trabalhar é como se tu cumprisse 4 dias de pena. Ah, o cara vai ficar preso 4 anos, ele fica 3 trabalhando, é como se fosse 4. Remissão. Desculpa, remissão, acabei de falar. Detração. Detração é o abatimento de pena. Imagina que eu fui condenado por um crime, cometi um crime que é no Brasil, está melhor. Eu fui preso preventivamente. Fiquei 1 ano preso preventivamente. Depois eu fui condenado a pena de 10 anos. Aquela 10 anos de condenação, eles vão diminuir 1 ano que eu fui preso preventivamente, ficando apenas eu cumprir 9 anos. Isso é detração. Reincidência. Reincidência. Reincidente é aquela pessoa que comete um crime e é condenado e pratica um novo crime dentro de 5 anos. Tá? Então, reincidente é quem comete um novo crime no prazo de 5 anos após a condenação do crime anterior. Tá? Então, é reincidente. Tá? Então, são conceitos que eu acho importante tu saber para te fazer a nossa prova. Então, vamos lá, vamos adentrar no Decreto-Lei número 2848 de 1940, que é o Código de Penal, Código Penal. Parte geral da aplicação da lei penal. Vamos interpretar isso daí de forma bem sucinta. Tá? No teu edital, ele não pede a aplicação da lei penal, ele não pede isso daí. Eu vou dar uma rodada focando mais nos princípios. Tá? Porque os princípios estão dentro da infração penal, elementos, espécies. Então, querendo ou não, mesmo não pedindo de forma expressa, né, o texto lá, a infração penal, tá, eu posso explicar para vocês. Por quê, professor? Porque teoricamente estaria dentro do edital. Porque no edital pede o quê? No edital pede o quê? Elementos, espécies. Então está dentro disso aí. Sujeito passivo, tá? Da infração penal. Então, elementos, espécies, então está incluindo aí alguns princípios. Então vamos trabalhar com alguns princípios que eu acho relevante aí, que fala da aplicação da lei penal. Então vamos lá. Da aplicação da lei penal. Vamos ver um pouco mais rápido, né? Eu não acho muito relevante a gente se prender muito ao texto do próprio Código Penal, que eu não acho que ele vai perguntar dessa forma. Então vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da legalidade. De la crime de la pena sine lege. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Tu percebe ali que o artigo 5º, inciso 39, foi transportado de forma ipsiliteris para o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ipsiliteris, está igualzinho. Está igualzinho, tá? Então vamos entender isso daí. Primeiro princípio, o princípio da legalidade. Primeiro princípio, o princípio da legalidade. Uma conduta no Brasil para ser definida como crime, precisa de uma lei. Não pode ser decreto, não pode ser portaria, tem que ser lei. Então, uma conduta para definir como crime tem que ter uma lei. E a lei tem que ser praticada anterior à conduta do agente. Então, para definir um crime no Brasil, somente através de lei. E só vai ter validade se a lei foi aprovada antes da minha conduta. Aqui é anterioridade, aqui é reserva legal. Perfeito? Beleza? Então, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal.
A lei tem que estar em vigor antes da conduta do agente, para o agente ser punido. Tá? Lei penal no tempo. Da irretroatividade da lei penal. Lei penal no tempo. Ou, pode falar, irretroatividade da lei penal. Isso está lá no artigo 5º, inciso 40. Está lá no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroage, salvo a beneficiar o réu. Esse princípio da irretroatividade da lei penal foi transportado para o Código Penal, que tem uma redação muito parecida. Não é claro? É mais abrangente. O que que diz lá? Ninguém poderá ser punido por fato que lei penal posterior deixar de considerar crime, cessado em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Isso chama-se abolitio criminis. Se a nova lei de alguma forma abolir a conduta como crime, o agente não pode ser punido. Tá? O abolitio criminis. A nova conduta aboliu a conduta como crime. Abolitio criminis. Tá? Abolitio criminis. Imagina assim, ó. A pessoa cometeu um crime. Tá? Eu dou até exemplo do artigo 217 do Código Penal. O crime de sedução. O que era o crime de sedução? Aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. Suponha que o indivíduo praticou a conduta, conheceu uma moça, prometeu para ela casamento, justamente para manter a relação sexual. E convenceu essa moça para manter a relação sexual. E ela se entregou àquele rapaz. Tá? E depois ele terminou com ela. Ele cometeria o crime de sedução. O que era crime de sedução? Era aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. Tá? Ele foi condenado lá pelo crime de sedução, sei lá, pena de 6 meses e pagar uma indenização de R$20.000. 3 dias após ser condenado, surgiu uma nova lei dizendo que sedução não é mais crime. Por quê, professor? Sei lá, acabaram as mulheres... Né? O crime de sedução era aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem. 3 dias depois da condenação, saiu uma lei dizendo que não existe mais mulheres virgens, não existe mais mulher... Não, nada disso. É que era difícil conceituar uma mulher honesta. Tá? Então a conduta caiu em desuso. Em 2006 acabou o crime de sedução. 3 dias após ser condenado, saiu uma lei dizendo que sedução não é mais crime. Ninguém, abolitio crimes, ninguém poderá ser punido por fato que lei penal posterior deixar de considerar crime. Cessada os efeitos da sentença penal condenatória. A pena ele não vai ter que cumprir. Isso chama-se abolitio crimes. Ah, ele estava preso, solta ele imediatamente. Só vai ter que pagar a indenização, porque é um efeito civil. E se a pessoa já foi condenada por um crime e surgiu uma nova lei que de alguma forma o beneficia? É revisto o caso dele? Sim. A gente chama de novatio legis in melius. Parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior, de qualquer modo, favoreceu a gente. Aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Mesmo tendo sido condenado, mesmo tendo cumprido uma pena, se surgiu uma nova lei que de alguma forma o beneficia, o caso dele é revisto. A gente desarquiva o processo e revê o caso dele. Tá, vamos supor, a pessoa cometeu lá o crime de lavagem de dinheiro, que é o caso do Roberto Jefferson. Foi condenado pelo crime de lavagem. Em 2012, quando ele contou aquele esquema lá do mensalão, em 2012 criaram uma redução de pena. Aquela pessoa que contribui de forma voluntária às investigações policiais tem direito à redução de pena de 1 a 2 terços. Roberto Jefferson, mesmo condenado, foi revisto o caso dele, em razão do novatio legis in melius. Tá? Outro princípio é a lei excepcional ou temporária. A lei excepcional temporária aplica-se ao fato praticado durante a vigência da lei. Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional temporária, decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O exemplo que a gente teve foi agora, né, na eleição que a gente teve agora domingo, tá, que distribuir santinho não podia, né, fazer a boca de urna. É uma lei excepcional, ela só vale para a época da eleição, a boca de urna que é proibido. Vamos supor que uma pessoa foi pega fazendo boca de urna no dia da eleição.
Na verdade, ela fez a boca de urna no dia da eleição e ninguém descobriu. Descobriram 5 dias depois. Ela vai ser punida? Vai. Porque a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, que seria o dia 2, né, de outubro, que foi o dia da eleição, ou cessar as circunstâncias que determinaram que foi a eleição, aplica seus fatos praticados durante a vigência. Se tu fez boca de urna durante a vigência da lei, mesmo que descubra depois, tu vai ser punido. Não é antes, não é após a vigência da lei. É durante a vigência. Artigo 3º. Artigo 3º. Perfeito. Sujeitos do crime. Está bem no edital expresso, sujeitos do crime. Eu tenho o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem que é o sujeito ativo da infração delituosa? É o criminoso, o vagabundo, o bandido. O ladrão, o estuprador, o assassino, o estelionatário, ele é sujeito ativo. Quem que é sujeito passivo? É a vítima e ou o Estado. Deixa eu te explicar. Vamos supor que A ofendeu a honra de B. A ofendeu a honra de B. A é sujeito ativo. B é sujeito passivo. Nesse crime contra a honra, só tem o autor, sujeito ativo, e a vítima, sujeito passivo. A tentou matar B. B perdoa A. Quem é o sujeito ativo? É A. Quem é o sujeito passivo? É o B e o Estado. Porque existem crimes onde há o Estado como sujeito passivo. Por isso que se B perdoar A, mesmo assim vai ter processo criminal. Mas por que vai ter processo? Porque figura como sujeito passivo também o A. O B, desculpa. Nos crimes, quando a gente estuda processo penal, ação penal, que não é o caso de vocês, que o concurso é para a polícia científica, a gente vai ver que tem crime de ação penal pública e privada. Tem tipo de ação penal pública que não depende da vítima, que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque o Estado é sujeito passivo, que é a maioria dos crimes. No crime de ação penal pública condicionada, depende da vontade da vítima. E da representação, ação penal privada, tá? Depende também da vontade da vítima. Então, sujeito ativo do crime, criminoso, sujeito passivo, o Estado e ou a vítima. Porque tem caso que é só a vítima, tem caso que é os dois, o Estado e a vítima, e tem caso que é só o Estado, que é o titular da regularidade administrativa. Tá? Vamos falar em tempo e lugar do crime. Não acho que possa aparecer numa prova, tá? Mas vou dar uma pincelada em tempo e lugar do crime que eu acho um pouco relevante. Tempo e lugar do crime. Tempo do crime e lugar do crime. Tempo e lugar do crime. Artigo 4º e artigo 6º. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Adota-se a teoria da atividade. O que importa é o momento da conduta. O que seria a conduta? Ação ou omissão. Então, o que importa é o momento da ação ou omissão. Teoria da atividade. Joãozinho, com 17 anos, atira em seu amiguinho Pedrinho. E este veio falecer alguns dias depois, quando Joãozinho completara 18 anos. Em relação ao tempo do crime, a gente adota o ECA ou Código Penal? A gente adota o ECA. Porque o tempo do crime é o momento da conduta. O que é conduta? Ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Está lá no artigo 4º. Em relação ao lugar do crime já é diferente. Já se aplica a regra do artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como de se produzir ou deveria produzir-se o resultado. Adotamos a teoria da ubiquidade, ou teoria mista. O que importa é tanto o momento da conduta, que é o momento da ação ou da omissão, como o momento do resultado. Um paraguaio que atira no argentino, na Venezuela, que vem morrer no Brasil. Um paraguaio que atira no argentino, na Venezuela, que vem morrer no Brasil. Qual é o lugar do crime? Considera-se praticado o crime o lugar onde ocorreu ação ou omissão, que foi na Venezuela. Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Onde foi o resultado? O Brasil. Então, qual é o lugar do crime?
tanto a Venezuela quanto o Brasil. Então, tempo do crime, teoria da atividade, momento da ação. Com 17 anos. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, tanto o momento da ação quanto do resultado. Paraguai que ativa na Argentina ou na Venezuela, que vem morrer no Brasil. Tá? Tanto a Venezuela quanto o Brasil são considerados o lugar do crime. O lugar do crime. Até o macetezinho aqui eu vou trazer para vocês. O macetezinho é a luta. Luta, luta, luta. Lugar do crime. Ó. Luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Perfeito. Outros dois princípios que eu quero trazer para vocês é o princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Princípio da territorialidade e princípio da extraterritorialidade. Princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Artigo 5º e artigo 6º. Desculpa, artigo 5º, 7º. Princípio da territorialidade. Bem simples. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções e tratados de regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Cometeu o crime no Brasil, tu é punido no Brasil. O que se entende como Brasil? O solo, o espaço aéreo e as águas. Ah, professor, consulado, embaixada, depende, tem que haver reciprocidade. Vamos supor, a gente entende que a embaixada americana é território americano aqui no Brasil, desde que os Estados Unidos entendam que a embaixada brasileira é território brasileiro. Então essa questão de embaixada, consulado, depende muito dos países se há reciprocidade. Pra gente, aí já é uma matéria de direito internacional. O que entende isso como Brasil? O solo, o espaço aéreo e as águas. Tá? Então, se aplica a lei penal brasileira às infrações penais cometidas em território nacional, sem prejuízo de regras de convenções de direito internacional. Beleza. Existe a extensão do território nacional. Aeronaves e embarcações se tiverem a serviço do Brasil. Então, aeronaves e embarcações a serviço do Brasil. Navio da Marinha Mercante Brasileira. Em águas japonesas ocorreu um crime. O pessoal responde no Brasil, porque o navio está a serviço do país. Avião presidencial, ocorreu um crime dentro dele no aeroporto do Japão. O agente responde segundo o direito penal brasileiro. Porque aeronaves e embarcações a serviço do país, não é porque está com uma autoridade dentro, que a pessoa pode estar de férias, é a serviço do país. Ocorreu o crime lá dentro, responde no Brasil pelo princípio da territorialidade. Princípio da extraterritorialidade. Fica sujeito à lei penal brasileira, embora praticado no exterior. Crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República. Não é o vice, é o presidente. Ah, o Bolsonaro foi para uma reunião lá na Europa, na Inglaterra, tentaram matar o Bolsonaro. O agente vai responder segundo o direito penal brasileiro. Olha, vou entrar um pouquinho de processo penal, só para te saber. Se a pessoa é brasileira e tentou matar o Bolsonaro lá na Inglaterra, ele vai ser julgado na capital do estado que ele mora no Brasil. Ou que ele último morou no Brasil. E se ele nunca morou no Brasil, ele vai ser julgado em Brasília, que é a capital da República. Crime contra o patrimônio e a fé pública da União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias, fundações, empresa pública ou sociedade de economia mista. Crimes contra a administração pública, a quem está a ser serviço. Deixa eu explicar de cima, tá? Crime contra o patrimônio e a fé pública, da União, Estado, Município, autarquia, fundação. Tipo, crime contra a fé pública, falsificação de moeda. Eu tenho uma fábrica de falsificar real no Paraguai. Eu nem trouxe o real no Brasil, mas eu já cometi crime
no Brasil por fabricar real no Paraguai, que é crime contra a fé pública. Crime contra a administração pública é quem está a seu serviço. Sou funcionário público, estou a serviço do Brasil, né, nos Estados Unidos. E eu estou recebendo uma propina, estou cometendo corrupção passiva. É como se eu cometesse o crime no Brasil, porque é um crime contra a administração pública. E eu estou a serviço do poder público. E crime de genocídio. Genocídio. Atentado contra a vida de um povo. Não gosto, sei lá, de anão. Eu vou exterminar tudo que é anão. Isso é genocídio. Aí a casa 20 vai ter que ser brasileira, né? Estou exterminando tudo que é anão brasileiro, que está no exterior. Tem até um esporte, né, que praticavam na Europa chamado arremesso de anão. Não é sacanagem, não. Consistia em colocar o anão num canhão e ele era disparado. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Lá no direito constitucional, quando estuda fundamentos, fere a dignidade da pessoa humana. Na França, esse esporte foi proibido. E a Associação Nacional de Anãos entraram com uma ação na Suprema Corte pelo direito de ser arremessado dos anãos. Mas a Suprema Corte francesa proibiu o esporte, arremesso de anão. Então, princípio da territorialidade. Praticou o crime no Brasil, então é punido no Brasil. Aeronaves e embarcações a serviço do país, extensão no território nacional. Princípio da extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei penal brasileira embora praticaram no exterior. Crime contra a vida e a liberdade do presidente, crime contra o patrimônio e a fé pública, crime contra a administração pública a quem está a seu serviço e crime de genocídio. Perfeito, perfeito. Os artigos estão todos aqui, tá? Não vou me prender em artigo, mas está ali, ó. Acompanhando o material. Non bis idem e a pena cumprida no estrangeiro. Então vamos entender isso daí. Bem rapidinho, isso aí não vai aparecer numa prova. O que é o non bis idem? Ninguém pode ser punido pelo mesmo fato duas vezes. Imagina que eu dei um tiro numa pessoa em Florianópolis e a pessoa morreu em Blumenau. Vou responder por um único homicídio. Eu não posso ser punido tanto em Florianópolis quanto em Blumenau. Agora, suponha que eu cometi um crime de tráfico. E é tráfico tanto no Brasil quanto no exterior, tipo na Argentina. Foi tráfico internacional. Fui preso na Argentina. Também é crime no Brasil. Peguei 2 anos de pena na Argentina. E no Brasil eu peguei 4. Não, eu peguei 5 no Brasil. Esses 2 anos que eu cumpri na Argentina, pode abater a pena no Brasil? Pode. Isso é o non bis idem, a pena cumprida no estrangeiro. Tá? Então estamos falando de estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro. Se eu cumprir uma pena no estrangeiro, vai abater a pena imposta no Brasil. Chama-se também detração. Tudo que é abatimento de pena chama-se detração. A sentença estrangeira produz eficácia no Brasil. A sentença estrangeira, quanto à aplicação da lei penal brasileira, produz espécie a mesma consequência. O Brasil pode homologar a sentença. Para quê? Reparar dano e medida de segurança. Não entendi, pessoal. Vou trazer de novo aquele caso do Robinho. Robinho foi condenado por estupro, se eu não me engano, na Itália. Essa sentença estrangeira, né, em razão disso, ele foi condenado na Itália. Foi condenado pelo estupro. Só que, além disso, ele foi... Agora é uma situação hipotética, tá? Ele foi condenado a pagar uma indenização para a vítima de 1 milhão de euros. E o estupro foi dentro do carro. E ele ficou proibido de dirigir lá 1 ano. O Brasil pode homologar essa sentença que condenou o Robinho a 10 anos de cadeia, né, pagar uma indenização de 1 milhão e ficar sem dirigir por 1 ano? Olha, o Brasil ele pode homologar a sentença. Pode penhorar alguns bens do Robinho para reparar o dano que ele causou. Tranquilamente. Podem restringir o direito dele de dirigir, que é uma medida de segurança. E cumprir a pena no Brasil? Não. Porque pena privativa de liberdade não. A gente homologa a sentença, mas só para obrigação de reparação de dano e medida de segurança. Extraditar o Robinho não pode, porque ele é brasileiro nato. Aí, para prender ele aqui, para cumprir a pena, ele tem que ter um tratado de cooperação internacional que não tem nada a ver com a nossa matéria. Isso é tudo o artigo 8º e 9º que eu acabei de falar. 8º e 9º. Pessoal, eu não estou me pegando muito na lei, porque eu demorei um tempão para explicar isso daí. Eu estou sendo mais objetivo, porque eu acredito que isso não vai aparecer numa prova para vocês. E para fechar, o prazo no direito penal. Como é que eu conto o prazo no direito penal? O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Imagina assim, ó. Hoje é dia 4. Dia 4 hoje. 4/10/2022.
Eu fui condenado a pena de 2 dias, 3 meses e 4 anos. Como é que eu conto essa pena? Calendário comum. 2, 4 com 2, 6. 10 com 3 vai dar 13. Sobe 1, vai 1 para cá. Já virou 23 aqui. Com 4, 27. Então eu fui preso, fui condenado a 2 dias, 3 meses e 4 anos. No dia 6 de janeiro de 2027 eu vou ser solto. Não preciso cumprir esse dia, tá? A 1 segundo do dia 6 de janeiro de 2027 eu estou liberado. É desprezado no computo do prazo os dias, que são a fração de dia que são hora. Despreza a fração de hora. E o artigo 12 fala do princípio da especialidade. Esse princípio caiu na prova da Polícia Militar. Falando nisso, pessoal, foi escolhida a banca da Polícia Militar, tanto para soldado como oficial. Banca CESP, é aquela de certo ou errado. Se tu errar uma questão, anula uma certa. Essa vai de cair o cu da bunda, né? Essa é foda. Mas enfim. Princípio da especialidade. Todas as condutas incriminadas por lei especial, tu vai aplicar as regras gerais do Código Penal, a não ser que a lei especial dispuser de modo diverso. Vou te dar um exemplo. Você está no artigo 12. Está aqui, ó, artigo 12. Artigo 11, que eu falei do prazo, que o dia do começo inclui-se no computo do prazo. Fui preso hoje. Hoje conta como tempo de pena cumprida. Tá? E é contado pelo calendário comum e é desprezado ali no artigo 11 a fração de dia. E o artigo 12 fala das regras especiais, as regras desse código se aplicam aos crimes previstos em lei especial, a não ser que a lei dispuser de modo diverso. O Código Penal fala que se a pessoa pegar a pena até 4 anos, ela fica em regime aberto. Se a pessoa for condenada a uma pena de 4 a 8 anos, e fica em regime semiaberto. E acima de 8 é fechado. A pessoa cometeu tráfico. A pena do tráfico é de 5 a 15 anos. O tráfico de drogas está previsto na Lei 11.343 de 2006. E o crime de tráfico, a pena é inicialmente em regime fechado, porque na própria lei diz que é fechado. Então assim, ó, a pessoa que cometeu tráfico, pegou 5 anos de cadeia. Código Penal diz que quando a pena é de 4 a 8, semiaberto o regime prisional. Mas a lei de tóxico fala que a pena no crime de tráfico inicialmente é fechado. Eu vou usar o semiaberto, que diz o Código Penal por ser 5 anos a pena, ou a lei de tóxicos, que diz que é fechado mesmo sendo 5 anos. A lei de tóxicos, pelo princípio da especialidade, que era a prova do direito penal, quando há conflito de norma geral e norma especial, tu usa sempre a lei especial, pelo princípio da especialidade. Perfeito. Vamos fazer umas questõezinhas para ver como isso pode aparecer numa prova. Procuradoria-Geral do Estado. Procuradoria-Geral do Estado. Vamos lá. Sobre a aplicação da lei penal conforme o Código Penal. Assinale a alternativa correta. O dia do começo exclui-se do computo do prazo. Deixa eu pegar nosso marcador aqui que eu acho mais legal, tá? O dia do começo exclui-se do computo do prazo, não ele inclui o computo do prazo. Considera praticado o crime no momento do resultado lesivo. Considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Resultado lesivo da forma. A lei posterior aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. A lei posterior aplica-se ainda que... Tá, pode ser essa aqui. A lei excepcional temporária decorrido o período de sua duração, ou cessar as circunstâncias que determinaram, é inaplicável ao fato praticado durante sua vigência. Aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência. Se não instaurado o procedimento penal, o tempo da conduta típica por ela regida. Não tem nada a ver esse final aqui, ó. Não tem nada a ver. Já inaplicável já está errado, mas o final ainda deixa mais errado ainda. É aplicável a lei brasileira nos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras ou privadas. Deixa eu ajeitar essa daí, tá, pessoal? Que saiu um pedaço ali. Deixa eu ajeitar ela daí. Deixa eu ajeitar. Ju, vem aqui, vamos ter que parar aqui, ó. 49, vamos ter que cortar. Não, vou cortar.
teclado não funciona.